Às vezes, mudar dói. Não pelo novo que chega, mas pelo velho que fica para trás. Existe um tipo de luto que ninguém ensina a viver. O luto de não ser mais quem se era. E esse luto não tem começo nem fins claros. Ele acontece aos poucos, nas entrelinhas do cotidiano, nas pequenas ausências, no silêncio de uma língua que ainda não te pertence. É uma dor que não se mostra, que não se fala, mas que se carrega no dia a dia, nas atividades do cotidiano. Quando a gente muda de país, todo mundo fala da coragem. Falam da aventura, das novas oportunidades, da vida que se abre, mas quase ninguém fala do que fica para trás. Ninguém fala da parte que morre quando a gente decide recomeçar. Eu achava que mudar significava só ir, atravessar a fronteira, aprender outro idioma, me adaptar. Mas eu descobri que antes de chegar em qualquer lugar, a gente precisa se despedir do lugar onde a gente está indo embora. E se despedir dói. Dói porque não é só da casa, da família, dos amigos, da cidade. É se despedir de nós mesmos também. De quem a gente era quando tudo aquilo ainda fazia sentido. A mudança começa quando a gente vai embora, fisicamente. Mas o emocional e o psicológico demoram mais para ir. Eles ficam em um lugar entre o passado e o futuro, tentando entender onde é o agora, o momento presente. E nesse intervalo, a gente aprende que ir embora também é perder. Perder o espaço físico, perder as referências, perder a versão de nós mesmos que sabia exatamente quem era. E então a gente se depara com esse tipo de luto que ninguém te ensina a viver. O luto de não ser mais quem se era. E é um luto solitário, é um luto invisível que a gente carrega quieto, sozinho. E no começo parece saudade, saudade das pessoas, da comida, dos cheiros, dos sons. Depois vai virando algo mais profundo. Uma confusão entre o que ainda vive em nós e o que já morreu. Porque nosso antigo eu ainda aparece às vezes, através de lembranças, nas músicas que a gente gostava de ouvir, nos gostos pessoais, ou em hábitos que a gente tenta manter para não esquecer de onde veio. Mas esse eu antigo já não é mais real. E aceitar isso é como aceitar uma morte mesmo. A morte de uma versão nossa que já não existe mais. E esse luto, ele não tem um momento exato para acontecer. Ele vem no meio da rotina, sem aviso. Quando o idioma te impede de ser compreendido. Quando ninguém entende teu humor. Quando tu se olha no espelho e não se reconhece mais. Parece que não é mais a mesma pessoa. E no meio dessa transição entre o antigo e o novo, existe um espaço que quase ninguém vê. Um lugar que não é o de antes, mas ainda não é o de agora também. Um lugar onde a gente não pertence totalmente a nenhuma parte. É como se a gente ainda não conseguisse se traduzir em outra língua, em outra identidade, em outro local. E esse entre é o lugar mais difícil de habitar. Porque não existe um mapa, não existe um nome. É um vazio entre as duas versões de ti mesmo, a versão antiga e a versão nova que ainda está surgindo. E é nesse entre-lugar que tudo parece muito indefinido. Os sentimentos, os vínculos e até a própria identidade. E ainda assim, é nesse momento que a gente começa a renascer. Porque nesse vazio, aos poucos, a gente começa a se escutar de novo e começa a construir com as referências do passado e os pequenos fragmentos do presente uma nova maneira de existir.
Aos poucos, a gente percebe que mudar de país é mais do que mudar de espaço físico, é mudar de identidade também. É aprender a se inventar e reinventar de novo, quantas vezes forem necessárias. Tudo parece pequeno no começo. Comprar pão e entender o sotaque, abrir uma conta no banco, resolvendo burocracia, ouvir uma piada e não saber rir porque não entendeu direito. E nesses pequenos fracassos diários, a gente vai se desfazendo das certezas. A cada erro, vai nascendo um pouco mais de humildade. E a cada dia que passa, vão nascendo novas coragens na gente também, de tentar novamente. E um dia, sem perceber, a gente começa a se sentir mais leve, ainda sentindo medo, mas vivendo mais o presente. Ainda sem saber tudo, mas já sabendo o suficiente para continuar. Até que um dia a gente percebe que não é sobre voltar a ser quem era. Nunca foi. É sobre se permitir nascer outra vez, se reconstruir de novo. E nascer sempre é confuso, solitário e também bonito, tudo ao mesmo tempo. E é aí que a reconstrução começa, não como uma coisa grandiosa, mas como um gesto simples, de simplesmente permanecer e de continuar aprendendo todos os dias, de seguir vivendo mesmo sem entender completamente quem a gente está se tornando. Porque mudar não é sobre encontrar um novo lugar, é sobre se tornar esse novo lugar. Um lugar onde a antiga e a nova pessoa que a gente está se tornando possam coexistir, sem pressa e também sem culpa. Ainda não saber quem é se sentir perdido em alguns momentos. E em outros, sentir que está se encontrando de novo pela primeira vez. Talvez as duas coisas sejam a mesma, porque o luto também é parte do renascimento. Mudar de país, de vida, mudar a si mesmo, é se reconstruir aos poucos. E o mais importante é conseguir olhar para isso com carinho. Olhar para trás, para o passado com carinho e entender que nada foi realmente deixado para trás. Porque tudo que a gente viveu segue com a gente. Todos os aprendizados e experiências. Mesmo que de outra forma, em outra língua ou em outro tempo. Hoje eu entendo que recomeçar não é apagar o passado, mas sim carregar ele dentro da gente, fazendo as pazes com o que ficou para trás e abrindo espaço para o novo. E talvez se reencontrar seja só o ato de continuar, mesmo sem entender tudo.